Boa noite, povo de Deus, e bom dia também para aqueles que vão dormir tarde ou vão acordar cedo. Shalom, a paz seja convosco, meus amigos. Tudo bem? Vamos para mais um Evangelho explicado do dia. Que esta palavra possa tocar o seu coração, minha gente, e que daqui saia algo bom para que você possa crescer no seu conhecimento. Sendo assim, você vai crescer espiritualmente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo nome sagrado, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina nas alturas. Pelo Espírito Santo de Deus, aquele que nos guia, que nos move, que nos dá a força necessária para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pela nossa Santa Virgem Maria, Santíssima Mãe, que nos também cuida, e pelo meu adorável Arcanjo Miguel, o quanto eu sou tão devota e tão grata, porque ele está sempre me defendendo das ciladas do trem ruim. Que todos possam aprender algo de bom nesta leitura de hoje, gente. Vamos continuar onde paramos. Lembra que ontem eu falei? E tem mais outra coisa. Antes de mais nada, que a bênção de Deus, né, reine em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, essa primeira partezinha sempre eu vou pedir para que o Espírito Santo possa me guiar, para que a palavra de Deus que toque os vossos corações, né, para que muita coisa se esclareça. Muitas vezes as pessoas não compreendem a palavra de Deus, né, mas lendo todos os dias a gente vai aprendendo e também o Espírito Santo de Deus vai nos orientando e tudo vai melhorar, tá, minha gente? Nós paramos em Atos, né, e nós vamos continuar. Atos dos Apóstolos, tá, capítulo 8, do versículo 26 ao 40, tá, gente? Pela liturgia diária, quinta-feira, terceira semana da Páscoa, tá? Dia 8 de maio, né, minha gente? Olha só que interessante esta primeira leitura, esta introdução antes da leitura. O dinamismo e o entusiasmo. Eu sou entusiasta, minha gente. Eu sou muito entusiasta, sou dinâmica também. Que caracterizam a igreja nascente nos enchem de admiração. Deixemo-nos, pois, mover pelo Espírito Santo, a fim de que, instruídos pelo Pai, e alimentados por Cristo, nos dediquemos à imensa obra da evangelização. Amém. Que Deus me dê forças, é o que eu peço. Que o desânimo alheio, né, que a falta de confiança, que a desesperança, que já tomou conta de muitos irmãos, não chegue até mim, porque o Arcanjo Miguel não deixa que o inimigo venha aqui interferir, né, nos ouvidos, porque ele é enganador e eu também não vou dar ouvido para ele, não. Tá, minha gente? Você não deve dar, porque senão você vai perder, tá? Vamos lá. Leitura, Atos, capítulo 8. Já pegou sua Bíblia? Do versículo 26 ao 40. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul. No caminho que desce de Filipe, levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Gente, é exatamente assim. Curte e gosto, com perdão da palavra, com todo respeito. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar?
pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar, e partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não ouviu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Você viu, minha gente? Um só, né? Se o desânimo tocasse o coração de Filipe, ele ia pensar assim: não vou, é um só. Pra quê? Se a vaidade tocasse o coração de Filipe, pra que eu vou gastar meu verbo tentando convencer, né, gente? Vamos para as explicações diretas, né, gente? Então você pegou lá o seu evangelho, você já sabe onde está a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos. Vamos partir para o versículo 26. Primeiramente, segunda parte da didática que eu trabalho aqui. Primeiro, curiosidades daquela época, né? Coisas que a gente gosta muito de saber. E jamais a gente vai ver isso daí dentro da igreja, até porque o padre não tem tempo para isso, né? Só estudo bíblico mesmo. E hoje em dia não é toda igreja que tem, porque não tem trabalhadores para poder fazer isso, explicar a palavra do Senhor, assim como este eunuco estava precisando, minha gente, tá? Então, ó, vamos lá, conhecer o que é isso que aconteceu aqui, tá, minha gente? Lá no versículo 25, antes do 26, após vários episódios em Samaria, Pedro, Filipe e quaisquer outros apóstolos que viajavam com eles retornaram para Jerusalém. Eles evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos e, ao longo do caminho, demolindo barreiras étnicas com o evangelho global de Jesus Cristo, né? E vamos entrar do 26 ao 39, né? Aquela parte de introdução. Por meio de um anjo do Senhor, Deus fez com que Filipe ficasse em um lugar no qual entraria em contato com um importante etíope, que iria ouvir, crer e, por sua vez, difundir o evangelho em outras terras. Gente, então você nunca, gente, você que evangeliza, você que é padre, você que é, né, um sacerdote de Deus, você que trabalha na sua igreja, né, porque Deus trabalha em todo lugar, você nunca desanime, porque vai ter um só, ou dois, ou três, ou cinco, tá? Ou aquele que está sempre lá. Sempre, gente, Deus está trabalhando, né? E é um grande egoísmo e falta de gratidão, né? Principalmente nesses momentos assim que você acha que nada tá dando certo, né? Que tá tudo dando errado. Esses desertos aí tem que passar, minha gente, tá? Tudo vai melhorar. Aí depois lá do 30 ao 31, capítulo 8, continuando em Atos, a pergunta de Filipe e a resposta do etíope sugerem que a passagem do Antigo Testamento que estava sendo lida pelo eunuco Isaías, se quiser vai lá, tá, gente? No capítulo 53, versículo do 7 ao 8, requeria uma interpretação à luz do que Deus tinha feito em Jesus de Nazaré. Como eu falei para vocês já ontem, quando tem as passagens já específicas com capítulo e versículo, eu não entro, tá, gente? A não ser que seja, assim, muito uma coisa para realmente... Só notas, assim, notas eu entro porque é necessário, a gente não sabe, né? E são coisas importantes. Então, vamos lá. Do 32 ao 34, o etíope estava lendo Isaías, né? Do capítulo 53, do versículo 7 ao 8. Aparentemente, o texto era grego. É provável que ele estivesse lendo toda a seção de Isaías a respeito do servo sofredor, né, gente? A pergunta do eunuco, de quem fala o profeta, permitiu que Filipe explicasse que Deus era o assunto da passagem. Foi Jesus, e não Isaías, quem sofreu pelos pecados da humanidade. Desde os primeiros dias da igreja, o servo sofredor tem sido visto como um ponto de partida ideal para se explicar o evangelho.
Então, viu, minha gente, como Deus sempre trabalha, não importa se tem um, eu já falei pra vocês aqui, gente, aqui no meu canal não, porque esse canal aqui é de Deus Nosso Senhor, né? Eu falo meu porque como eu organizo aqui, né, temporariamente, né, eu sou um instrumento de Deus, minha gente. Então, mesmo que tenha uma pessoa seguindo realmente meus vídeos, né, que realmente esteja disposto, não vir a criticar, mas sim a compreender, não vir aqui analisar meu comportamento ou julgar, né, eu sempre penso nisso, né, se um só ler, ouvir e ler a Bíblia, se ele desejar assim, porque para ele vai ser melhor, eu já estou satisfeitíssima, tá? E ao longo do tempo, com certeza este mesmo que leu vai dizer, olha aquele canal lá, vai lá, né? Lá tem uma menina, uma moça, né? Uma mulher que ensina, né? Do jeito dela lá. Com certeza, minha gente, eu não sou ninguém aqui. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. E Ele usa porque eu peço para Ele me usar. Entende, gente? Então, essa palavra, como eu falei pra vocês, eu não sou sacerdote, eu não sou apóstola, não sei nem se é assim que fala. Mas eu aqui, eu amo nosso Senhor Jesus Cristo e eu sei que Ele trabalha através de mim, tá? Isso não é vaidade, nem orgulho, nem nada. É verdade, tá, minha gente? Então, vamos para o último versículo, tá? Do 38 ao 40. Lá na sua Bíblia, acompanha a leitura, tá, gente? Para você ir compreendendo. É como eu falei para vocês, a Bíblia que eu uso não é a Bíblia Ave Maria. Até porque você não vai encontrar isso nela, não. Mas o importante aqui é a mensagem que não vai mudar em nenhuma Bíblia, porque a palavra é a mesma para todos, tá? Para o católico tem outros livros, mas não vai modificar em nada, tá, minha gente? Porque o que vale é você aplicar o evangelho que Jesus deixou, né? O Antigo Testamento, ele serve para que você, aquele que tem que ver para crer, né? Para que você vá lá e confira mesmo, né? Tudo que foi prometido por Deus, que está lá nas alturas do Pai, né? E este etíope, né, gente, ele pediu e foi concedido o que ele pediu. Como a gente já sabe que quando Deus pede, né? Quando Jesus fala que é para pedirmos, é para batermos, que ele vai abrir. Não foi isso que aconteceu com esse etíope, foi o que aconteceu. Às vezes você não dá nada para aquele que está ali precisando, mas um pouquinho... E você não é só o sacerdote que está na sua igreja. Você que né, você não dá nada para aquele que está ali, que você julga que de repente ele não é ninguém, né? Mas às vezes também ouve aqui, aí você, né, tem aquele julgamento. Então, não esqueça que dessa passagem, né? Filipe foi corajoso, né? Ele foi, o Espírito Santo falou com ele foi lá e falou. Né? E o que aconteceu? Esse etíope aqui, ó, pediu e foi concedido o batismo, assim ele creu, né? O fato de que eles desceram a água e então saíram da água, aparentemente indica batismo na água, tá? Um milagre é indicado por arrebatou a Filipe, pois o eunuco saiu da água e logo se viu sozinho. O Espírito Santo tinha levado Filipe para o seu próximo compromisso, um lugar chamado Azoto. Vocês viram, gente? Então, depois vai seguir no 9, tá? Vocês perceberam isso, minha gente? Filipe era um instrumento, né? E ele foi arrebatado, né? Então, minha gente, o Pai nunca para de trabalhar. Ele trabalha até hoje, tá? E ele sempre vai continuar trabalhando. E o seu servo, que é fiel, sempre vai ser entusiasmado, tá? Podem me chamar já me falaram isso trilhões de vezes já. Euforia, que eu sou eufórica, que eu sou esse meu jeito. Gente, faz mal não. Podem chamar mesmo, que aí eu gosto mais ainda. Sinal que só pra estar muito cansada mesmo, né? Então, né, a pessoa que é dinâmica, né, ela não é procrastinadora, né? Ela não é preguiçosa. E quando se refere a Jesus Cristo, minha gente, eu sou uma pessoa que eu tenho que estar me confessando, acho que toda semana. Juro pra vocês. E eu tenho que estar me confessando toda semana. Porque Jesus Cristo, o Sagrado Coração de Jesus Cristo, ele é muito ofendido, né, pelos próprios fiéis. E isso me machuca muito, né? Só que eu não tenho capacidade ainda, né, de não sentir asco, né? De não sentir tristeza, né? Só que Jesus não sentiu. E eu fico triste, né, por ver os irmãos que dizem que amam Jesus Cristo, mas, né, julgam, né, se adonam da igreja, quase todo lugar é assim, né, uma soberba, né, porque por estarem muito tempo ali, me entristece.
Então, eu tenho que me confessar sim, porque não foi isso que Jesus ensinou, né? Esse irmão aí, esse que tá aí o mérito, né? Então, fica dentro de mim isso, né? Eu não jogo pra fora, né? Essa revolta, esse troço, né? Mas essa tristeza, né? Fico triste por Jesus Cristo, porque parece que eu tô vendo Jesus Cristo ali do lado, sofrendo, né? E isso me entristece. Então, que ele pelo menos se alegre em mim, né? E em você que está aí ouvindo e que deseja do fundo da sua alma, né? Se entregue a Jesus Cristo, seja o instrumento dele, né? Não fique olhando tanto para si, né? Quando você vê um irmão destratar o outro e tratar com indiferença, com soberba, não deixe que isso afete seu coração, né? Não é que afeta, minha gente, porque assim, a ação, né? A ação é que gera o pecado, mas o pensamento tem, né? Eu não tenho raiva, não desejo nada, eu só fico realmente muito triste, né? Vou para casa triste, venho para casa triste, aí eu oro, porque eu tenho meu Sagrado Coração de Jesus aqui comigo, então eu jogo para ele a minha carga, né, que ele mesmo disse que a carga é leve dele. E eu não tenho condições, às vezes, físicas ou psicológicas, às vezes eu estou muito cansada. E essas coisas realmente elas tocam o coração da gente, mas pela tristeza. Porém, é só questão de tempo, né? No outro dia eu já lembro de Jesus e já me animo de novo. E aí vou eu de novo. E sempre todo aquele que passa na rua, no mercado, em tudo que é lugar, gente, parece que vem pra gente. É impressionante, né, gente? Eu não tenho como contar aqui a quantidade de pessoas que eu encontro na rua, minha gente, né? Que às vezes no mercado. E é impressionante, fala, né? Fala. E Deus, Nosso Senhor, né? Espírito de Deus, ele traz pessoas, né, com um coração muito bom, os que não criticam, né? E como quem diz assim, meu filho, teu trabalho está rendendo, continua, né? E isso aí não tem preço, minha gente, só Jesus Cristo que vai te preencher, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, né? Você que me escuta aí, que você nunca que pegou uma Bíblia na vida, né? Ou que já pegou, mas que não entende nada, que vai na missa e não entende nada, porque aqui eu não tô falando da Bíblia aqui, gente, para católico não, católico não digo, mas para pessoa que já conhece o Evangelho, né? Eu estou tentando aqui ajudar quem não entende, assim como Felipe, né? Quem que vai ensinar? O eunuco, né? Quem que vai me explicar isso, né, minha gente? Então é isso. Então, gente, para finalizar aqui nessa parte, né? Os Atos dos Apóstolos narram o encontro de Felipe, né? Um dos primeiros discípulos com um eunuco etíope, um oficial da corte da rainha Candace, né? Candace, não tem acento no A, então é Candace, que estava a caminho de Gaza. O eunuco estava a ler a profecia de Isaías no carro e não compreendia, né? E aí Filipe se viu guiado pelo Espírito Santo e foi lá, né? Fez a explicação, né? Confessou e batizou, minha gente, né? Através da água. Então, ó, principais questões para se guardar na mente: chamada e missão, encontro com o eunuco, explicação da profecia, confissão de fé e batismo, e partida e evangelização, tá? E depois o significado eu vou chegar lá. De contexto, chamada e missão: um anjo do Senhor dirige-se a Filipe e manda-o ir para o sul, para o caminho de Jerusalém, né? Vocês lembram aqui do texto, né, minha gente? Um anjo do Senhor, né? Esses homens eram extremamente abençoados, né, por Deus, iluminados, né? Deus deu para eles grande poder, mas conheciam seu coração, então eles nunca deixaram a vaidade, né? Então, mesmo que se fosse um só, eles iam, né? O anjo mandou, mas ele que poderia ir ou não, né? E ele foi. Então, depois disso, ele continuou o trabalho dele, né, minha gente? Depois desse encontro com o eunuco, no caminho, Filipe encontra o eunuco etíope, né? E ele estava ali não entendendo nada. Aí foi lá, explicou, como a gente viu aqui, explicou quem era Jesus Cristo, que o Messias sofreu, morreu, ressuscitou. Na hora, o que houve com ele, gente? Ele acreditou. O que conversávamos tanto ontem, né? Para você ser salvo, basta crer, basta crer. Este é o aspecto fundamental. Sem crer, nada acontece. Agora, o que depois vem do crer são os frutos, tá, minha gente? São as boas obras, né? E o eunuco continuou fazendo boas obras, né? Então, a explicação: Filipe explica ao eunuco que a profecia se refere a Jesus Cristo, né, minha gente? O Messias. E o eunuco, impressionado com a explicação de Filipe, confessa sua fé em Jesus, né? Confessou: eu creio, e pede para ser batizado.
E aí Filipe vai lá e cumpre, né? Então Deus trabalha sempre, minha gente, né? Hoje não temos apóstolos, hoje nós somos o templo do Espírito Santo de Jesus, né? De Deus, para quem gosta de falar divididamente, né? Depois, partida e evangelização. Após o batismo, o Espírito Santo leva Filipe para Azoto. E ele continua a evangelizar as cidades por onde passa até chegar a Cesareia. Com certeza nós vamos continuar este tema aqui, ou amanhã. Vamos ver aqui que eu já vou dizer para vocês. Amanhã é do capítulo 9, tá? Do versículo 1 ao 20. Do 40 aqui vai até... A gente não vai chegar no 9, a gente vai chegar só até aqui, até o 40. Amanhã vai ser o 9. Vai continuar a história, tá, minha gente? Porque aonde eu li aqui para vocês, já é tudo aqui nas curiosidades, já é do 38 ao 40. Depois entra já o capítulo 9, tá, minha gente? Então, amanhã nós vamos continuar, vamos saber o que aconteceu, né? Tá, minha gente? Então, vamos então para... vamos finalizar aqui, né? A continuidade da evangelização. A igreja, como o corpo de Cristo, é chamada a continuar a missão de anunciar o evangelho a todos os povos, né? Então, assim, você na sua igreja está evangelizando, você na sua igreja está dando exemplo, você na sua igreja, você escuta, você tem a escutativa, você está esvaziando de você mesmo para que o Espírito Santo de Deus te indique aonde ir, né? Você está aplicando a lei do amor. Todas essas perguntas aí são para você refletir. Tá? Em resumo, este episódio de Atos dos Apóstolos destaca a importância da evangelização, da fé em Jesus Cristo, do papel do Espírito Santo e da necessidade de partilhar o evangelho com todos aqueles que encontram no caminho. Este tema me fez lembrar de ontem tivemos no grupo de oração da nossa igreja e o padre Jadilson falou deste tema, né? Onde há muitas pessoas, muitos anos na igreja, onde vão desestimulando em vez de estar estimulados, né, para aqueles que chegam na igreja, né? E é o mesmo tema, interessante, né, gente? Interessante, muito interessante, né? Para mim, é como se fosse assim, olha, realmente, né? Olha a importância, né? É isso que precisa hoje em dia, falta gente, falta trabalhador, falta coragem, falta entusiasmo, né? Porque o que já está lá dentro, né, não está mais entusiasmado, já perdeu, já desanimou, né? Ou tem ciúmes daquele que sabe mais, ou tem ciúmes daquele que está chegando, ou tem ciúmes daquele que já está lá. É uma briga de egos, né, gente? Briga de egos, né? Imagina Jesus vendo tudo isso, minha gente. Que tristeza. Mas Deus, nosso Senhor, cada um vai ter seu julgamento, né? Por isso que eu disse para vocês, isso daí é intransferível. Cada um vai levar o que merece, vai plantar e colher, né, aquilo que você faz e pratica no seu dia a dia. Vamos para a segunda. Para o evangelho do dia de hoje em João, tá, minha gente? João, você já pegou a sua Bíblia lá, minha gente, tá? João, tô no minuto 3 ainda. Eu sou pão vivo descido do céu, capítulo 6, do 44 ao 51. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, não me decepciona não, hein? Proclamação do evangelho. Antes disso, sempre tem uma partezinha que eu gosto de ler. Eu sou pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver, e viver com alegria, com entusiasmo, com fé, né, minha gente, sem desânimo. Claro que existe o desânimo, sim, mas você não pode tirar os olhos da cruz nem um minuto, né? Vamos lá. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto. E, no entanto, morreram.
Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Então vamos lá para a explicação, minha gente. Diretamente para a explicação. Olha que palavra maravilhosa, gente. Que palavra linda. Que palavra linda. A palavra de Deus vence todos os obstáculos. Por meio dela, o Espírito acolhe a todos os que buscam a Deus na carne de Jesus, em sua humanidade concreta. Está presente o amor de Deus. Quem se deixa alcançar por esse amor, recebe o sustento necessário para alcançar a vida eterna. Por isso que eu falo para vocês, a importância dos sacramentos, né? Porque aquele que crê no que Jesus Cristo deixou, o evangelho dele, vai entender a importância do sacramento da comunhão, tá, gente? Então vamos lá para João, né? Capítulo 6, do 44. Começando pelo 44, onde falamos que... Falei até o final ontem, né? E hoje eu vou continuar. Então vamos lá no 44, capítulo... Agora é João, gente. Não é mais Atos não, lá. Vai lá, for ler sua Bíblia. Vai lá em João, capítulo 6. Versículo 44. Então, gente, ó... falar nisso, eu falei essa parte aqui ontem, no final do vídeo, ficou um pedaço do vídeo gravado, né, gente? E já era tarde, né? E eu esqueci que eu subi o vídeo e não consegui cortar depois, gente. Mas não faz mal. Bom é que grava bastante na cabecinha de cada um, né? Os 7 nomes de Jesus Cristo, né? E eu sou o pão da vida, é o primeiro dos 7 ditos, né, minha gente, tá? Depois do 37 ao 44, vamos relembrar, né? Jesus afirmou os temas afins da eleição e da perseverança dos santos. Tópicos proeminentes no Evangélico de João. Aqueles que são predestinados por Deus virão a Jesus. O Mestre preservará aqueles que são seus. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai não atrair. Tá? Esses temas continuam no discurso do bom pastor, tá? E na oração final de Jesus. Você vai ver isso lá no mesmo Atos dos Apóstolos, tá, minha gente? No 17, capítulo 17, do versículo 6, tá? E depois no versículo 9, tá? Vamos para o versículo 40. As referências das murmurações dos judeus destacam o paralelo entre os contemporâneos de Jesus e Israel no deserto, né? Você pode conferir isso lá em Êxodo, tá, gente? Capítulo 16, do versículo 2. No versículo 2, depois do 8 ao 9, e também você vai ver em Números, tá? Do capítulo 11, do versículo 4 ao 23. Os israelitas se queixavam do primeiro doador de pão, Moisés. Agora eles se voltaram contra o segundo doador, Jesus. Aí no versículo 42, o povo mostrou que não ter qualquer conhecimento da concepção virginal de Jesus Eu estou repetindo, minha gente, mas vou continuar. Eles se opuseram à reivindicação do mestre sobre ter descido do céu, visto que, evidentemente, né, ele era humano, e como eles acreditavam, tinha sido concebido de modo natural. Tá? Então vamos partir para o 44. Aquela primeira parte ali foi uma introdução, tá? Aí depois eu li os versículos aqui. É bom para a gente poder relembrar, não era para ter lido, mas é bom relembrar.
E depois lá no 44, sobre o ministério de Jesus de ressuscitar pessoas, ver a nota 12 ao 32, tá? Vou ver aqui. 12 ao 32. Só um minuto, tá, minha gente? Que eu não vou parar de gravar, não. Vai balançar aqui. 12 ao 32. Esse dito bastante explícito de ser levantado completa as referências, né, anteriores, lá onde lemos agora, tá? E provavelmente a terminologia reflete o texto de Isaías, né, no capítulo 52, versículo 3. Todos, no contexto presente, significa todos os tipos de pessoas, tanto judeus como gregos, tá, minha gente? É isso daqui que esta nota nos diz. Tá? Então, depois no 45... ao citar Isaías 54, no versículo 3, Jesus afirmou que, embora o seu ministério cumprisse a visão profética de que um dia todos seriam ensinados por Deus, isso só se aplicava àqueles que eram atraídos pelo Pai e que viam a crer em Jesus como Messias, né? Isso daí é pra gente, viu, minha gente? Tá? Estamos no Novo Testamento também, né? Lembre-se disso, o Novo Testamento ele é atual, tá? Para nós. Depois, lá no versículo 53, tá? A expressão idiomática hebraica, carne e sangue, se refere à pessoa em sua totalidade, tá, minha gente? Depois, não tem mais depois, a gente falou até o 53, tá? E eu não vou me alongar, porque com certeza vai ter continuação. E eu já disse pra vocês, isso aqui é início, meio e fim, é uma novela, você tem que acompanhar, pra você entender o que vai acontecer até lá, chegar no Apocalipse, né? Então agora vamos para a última explicação dessa parte aqui, tá, gente? Então, minha gente, vamos continuar a nossa leitura maravilhosa com a graça de Deus Pai que está nas alturas. Que todos aqueles que estão aqui me acompanhando sejam abençoados, tá? Pelo nome sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, que essa palavra aqui possa chegar ao seu coração e você possa servir, tá? Que foi isso que Jesus veio fazer aqui na terra, servir, tá? Sem ficar pensando, tem um, tem dois, tá? Tem três, tá? Eu nesse canal aqui, gente, quando eu comecei eu pensei milhões de coisas, mas eu confiei no Pai, tá? E ele pequenininho ainda, minha gente, esse canal aqui, tá? Mas eu tenho fé, apesar que com certeza, né, nós que somos da igreja, né, a gente com certeza espera que os irmãos da igreja, né, sejam os mais entusiastas, né, principalmente quando alguém está proferindo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o evangelho que Deus nos deixou, né, e deveriam se alegrar com isso, né, com certeza, né. Porém, eu quando recebi esse aviso, né, assim como Felipe, né, vai lá, só que eu não vi anjo não, gente, tá, quem me dera, foi aqui mesmo no ouvido, tá, gente. E aí quando eu tentei barganhar pelo Spotify, eu vi um não redondo, né, e realmente, né, então eu tinha que vir, então muita gente, eu já ouvi muita coisa, gente, muita coisa, vocês não têm noção, minha gente, tá, mas nada vai me abalar, porque beleza passa, né, até por isso, tá, gente, beleza passa, a vida passa, tá? Agora, as suas ações de coração aberto, bota fora seu egoísmo, seu ego, né? Essa soberba. Isso daí nada adianta. Não adianta nada se você orar, oração, né? Orar, mas, né? Agir. Não adianta nada, minha gente, né? Você pode agir de várias formas, tá? Várias formas. Uma delas é ter uma escutativa. Jesus se alegra com isso, você não sabe o quanto. Se as pessoas soubessem da importância, né, até de ler a palavra lá na igreja, né,
Ler a palavra na igreja, minha gente, é um ministério que Deus te deu, né? É um ministério sagrado, né? Não é você chegar na igreja e, eu quero ler e já tem outro irmão lá. O outro irmão já está preparado para ler, né? Não estou falando do meu caso, mas eu não me importo com outra pessoa, até porque eu leio aqui, né, gente? Mas é óbvio que para mim é uma honra muito grande poder subir ao altar, né, de Deus. Se eu pudesse, eu subia ajoelhada ali, entendeu, minha gente? Mas porque eu sei da importância, do valor, isso aqui é um tesouro, né? Um tesouro. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, vai sem entender o que está fazendo, sem entender a grandiosidade, a responsabilidade que é transmitir a palavra de Deus, né? Vai lá e fala de qualquer jeito, né? Tem que falar, gente. Falar, não, tem que ter compromisso, né, minha gente? Compromisso. Então, se você é um leitor aí na sua igreja, seja lá qual seja a sua igreja que for, né, você honra com o seu compromisso, né? Se você falou que vai fazer, se você respeite seu irmão, né? Se outro já foi escalado, você não peça não para ser trocado, né? Você faça sempre antes, você tem que ter compromisso, não é nem com seu irmão, é com Deus, né? Com Deus. Tá, minha gente? Isso aí que não tô chamando a atenção de ninguém, não. Só estou dizendo porque eu vejo que as pessoas não compreendem, né? Que Jesus é rei, que ele é majestade, né? Que a gente tem que ter muito respeito, né? O mínimo. E ler o Evangelho é uma missão sagrada, né? Você não vai subir ao altar, tá? Estando triste, deprimido, tá? Para suprir a sua carência. Quem supre a sua carência é Jesus Cristo, tá? Nunca esqueça disso. Até você nem é merecedor você de subir ao altar por carência, tá? Você tem que escutar a leitura. E com muita atenção à homilia, tá? Porque a sua carência vai ser suprida, tá? Pela palavra do Senhor. Agora você lá com o seu vaso que está, né, não está entusiasmado, né, não está ali pelo servir, mas por ser servido, né, é um grande engano, né, isso daí. Tá bom, minha gente? Espero que isso que eu falei não incomode ninguém, mas é uma coisa que eu gostaria de deixar claro, que parece que às vezes não fica claro para as pessoas, não compreendem, tá? A oferta, tá? O tanto que é importante ali você é um representante do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá, minha gente? Vamos lá, então, para a explicação mais detalhada, tá? Lá no versículo, então, nos 2 versículos do 44 ao 51, do capítulo 6 de João, tá? Jesus declara-se o pão da vida, prometendo que quem crê nele, né, e come a sua carne, o seu corpo e sangue, simbolizados pela Eucaristia, terá a vida eterna. Como eu já tinha falado para vocês, os sacramentos são bênçãos de Deus, tá? São compromissos com Deus, né, minha gente? Então, muitos não estudam a palavra, tá? Isso daí o povo perece, né? E aí leva todos os outros a perecerem também, né? É um efeito de dominó, né? Cai e leva um monte de gente junto, né? E muita gente não percebe isso, tá, minha gente? Tomem cuidado, tá? Que o inimigo ele anda pra cima e pra baixo esperando você dar uma brechinha pra ele, tá? A fé em Jesus Cristo, tá, gente? Atrai a quem o Pai atrai para ele, tá? Nunca esqueçam disso. Lembrem que eu falei do comandante? E a partilha da Eucaristia é o meio pela qual se manifesta a vida divina em nós. Só quem entende, porque você que não entende a palavra, você que não entende a visão como católica, né? Eu sou católico, tenho que falar da minha religião. Você que não entende a doutrina, né? Você que não entende, você que julga. Se você entender o significado da Eucaristia e de comungar, né? Você não entende o que é estar vivo, né? Porque Jesus é vivo, né? E essa partilha, essa Eucaristia, tá? É para você uma vida, tá? É você viver com Deus e Deus viver com você.
E isso daí, gente, tem um significado grandioso demais, né? Mas eu vou falar aqui o que importa, vamos lá. Não vou sair do assunto não, porque senão eu vou ficar aqui 2 horas falando. Explicação mais um pouquinho, né, detalhada. A atração do Pai. Jesus afirma que ninguém pode chegar a Ele se o Pai não o atrair. Versículo 44. Tá? Isso enfatiza a iniciativa de Deus, Pai Todo-Poderoso, na salvação, que é um dom e não um mérito humano. Tá? A fé em Jesus é, portanto, um presente do Pai que nos inclina a Ele. É nos dado, mas a gente escolhe, né? E a maioria das pessoas escolhe os trem ruim, né? A promessa da vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, no versículo 47. A fé em Jesus em si é um ato de adesão à sua natureza divina e de adesão à sua vida, a vida eterna, tá, gente? O pão da vida. Jesus se apresenta como o pão da vida. Ele falou, gente. Ele falou que está na Bíblia, pelo amor de Deus. Usando uma metáfora que se refere à Eucaristia. Gente, só não acredito quem não quer. Mas tudo tem seu tempo, né? Assim como eu tive o meu. E eu sou prova viva e sou testemunha. 32 anos kardecista. E aí fui chamada para a igreja católica, doutrina católica. E estou aqui defendendo, porque é verdade. Não é brinquedo, é verdade. E pronto. Não tem. Eu sou uma pessoa muito lógica, tá? Se tem uma coisa que eu sou, pra mim, se a coisa não faz sentido pra mim, não dá. Nesse caso, eu sou parecida com Tomé. Tá? Eu sou sistemática, tá? Sou cri-cri, sou chata, tá? Sou do tipo de pessoa que eu falo uma coisa e eu tenho que cumprir, nem que eu morra por isso, tá? Eu sou assim. Agora, eu tenho que lutar por uma causa que no meu coração eu creio que é verdade, tá? E como eu falei pra vocês, quando eu era kardecista, o kardecismo me ajudou e eu sou grata, né? Mas sempre faltou louvor, né? E eu sempre louvei no meu canto, né? E sempre falei, para onde eu saía, que Jesus Cristo, Nosso Senhor, me acompanha, a Virgem Maria, Mãe Santa. Então parecia que já dentro do meu coração eu já havia isso, né? Quando eu comecei a buscar o catolicismo, né? Eu estudei muito tempo antes, gente, para poder vir aqui. E eu nem entrei ainda na doutrina em si, né? Porque tem a doutrina em si, mas eu queria assim, ó, o que eu senti do Espírito Santo não é falar especificamente da doutrina, né? Porque aqui eu comento aqui uma pequena parte, né? Mas assim, a Bíblia, né? A Bíblia, porque muita gente pensa que o católico não lê a Bíblia, né? Mas eu sou uma católica que lê a Bíblia. E isso me dá discernimento. Porque dentro da igreja você sabe como é que é. Engraçado, né? Que muita gente fala assim, dos pecados e tal, tá? E eu vou contar um negócio pra vocês. Eu fiz uma pesquisa, tá? Em 4º lugar de traições está a igreja. Pasmem. Então você precisa ter realmente discernimento. Né? Olha que grave isso, gente. Isso é muito grave. Muito grave. A Eucaristia como fonte de vida. Ao dizer quem come deste pão viverá eternamente, Jesus está se referindo à Eucaristia, onde o pão e o vinho se transformam em seu corpo e sangue. A Eucaristia é a fonte da vida divina que Jesus oferece para saciar a alma. Né? O convite de Jesus convida todos a comerem. Espera o cachorro terminar de falar, gente. Vamos ser educados. Pronto. Jesus convida todos a comerem dele para viverem para sempre. Versículo 51. Este é um convite para se nutrir da sua vida, para participar da sua natureza divina. O que você come ali, gente, vocês já viram algum lugar por acaso
tá? Aonde que roubam hóstia, gente? É da religião católica. Vai gente satanista roubar hóstia? Quantos vídeos você vê? Pesquise isso no Google. Por acaso vão em outras igrejas? Não estou falando mal das outras igrejas, por favor. Mas até o próprio coisa ruim sabe que isso é verdade, tá? Eu respeito os irmãos, já falei pra vocês. Tem irmãos que são realmente fiéis, sacerdotes, servos, tá? Mas uma coisa é certa, a igreja que Jesus deixou, tá? Está tudo aqui. Isso é claro como água, gente, tá? E se isso não fosse verdade, eu não estaria aqui. Porque pra mim, pra eu lutar por uma causa, tá? Tem que ser uma causa verdadeira, gente. Porque por toda a minha vida eu só lutei por causas que sejam só porque Deus quer. Porque eu sempre acreditei no nosso Senhor Jesus Cristo. Sem Ele não dá, gente. Não dá. Não tem como viver feliz sem Ele. Tá? Não tem como viver. A sua vida é vazia, tá? Agora mesmo, com Ele, você consegue fazer muitas coisas que é inacreditável. Tá, minha gente? Então, assim, o que eu falei pra vocês é isso. Se você comungar, você vai se nutrir da natureza divina. Porque aquela hóstia, gente, é sagrada. Então, você não pode ir pra igreja, minha gente, com o coração ruim, com o coração triste, com o coração quebrado. Você tem que se confessar primeiro. Falar pro padre, né? Você não vai contar o porquê, você vai dizer o pecado que você tá sentindo, né? O que tá te fazendo triste, né? Porque alguma coisa ou você cometeu alguma coisa, alguém cometeu alguma coisa com você. Agora, se alguém cometeu alguma coisa com você e você ficou triste, você reflita, porque se o seu amor está firme em Cristo, ninguém te abala, minha gente, né? Às vezes o cansaço, né, também na persistência, né, no seu casamento, na igreja, né, a sua decepção, você lembre da cruz, né? Agora, quando outros te fazem pecar, né, te irritando, te incomodando, também tem que ver isso, né? Mas a culpa é dele não, você tem escolha, você tem escolha. Eu, inclusive, também é outra coisa, né? Tá aí um trem que me deixa, assim, a gente falar a mesma coisa 300 mil vezes pra algum amigo, ou pra marido, ou pra filho, né? E a pessoa cega, surda e muda. Aí vem a vida, pum, acontece um trem ruim, aí a pessoa valoriza. Aí você tenta, na verdade, tá tentando ajudar e acaba sendo você a culpada, né? E aí você acaba se estressando e aí você peca também, o outro te faz pecar. Mas você tem escolha, tá? Você pode dizer, não vou pecar, não vou entrar nessa aí que não vale a pena, tá? É uma coisa que te deixa triste, deixa, tá? Mas quando você não revida, você não peca, tá, gente? Você mata no peito, tá? Mata no peito, essa é a cruz. E é isso que Jesus ensinou, tá? É isso que Jesus ensinou. Jesus não se ofendia com o que diziam pra ele. E se ofenderam o coração de Jesus, como ofenderam? Desagravaram, né? Injustiçaram. O que fizeram com ele foi muita maldade, gente. Então a diferença entre o maná e Jesus. Jesus compara o maná no deserto com o seu próprio corpo e sangue. Versículo 50. O maná foi um alimento provisório, que não deu a vida eterna. Não esqueçam disso, tá? O pão vivo, enquanto Jesus Cristo, que é o pão vivo, tá? Que desceu do céu, este sim dá a vida eterna. Tá? A todo aquele que come este maná que desceu do céu, que é Jesus Cristo, que é o pão da vida, este vai ter a sua vida eterna. Por quê? Porque vai entender o martírio, vai entender o motivo pelo qual você veio para cá. Você veio para ser instrumento dele, tá? Para ser assim como os apóstolos foram, tá? Isso daí ele deixou claro para Pedro, tá? Quando instituiu Pedro, o primeiro papa, praticamente, tá? Praticamente não, né? Com certeza ele instituiu Pedro, né? Como sendo o primeiro papa, né? E isso daí é muito claro, né? Tanto que tem uma cruz, né? Porque Pedro morreu com a cruz virada de cabeça para baixo. Ele não se sentia com o mesmo direito, né? Não, apesar das coisas que ele fez, né? Ele não se sentia nem merecedor
de morrer da mesma forma que Jesus morreu, para vocês terem noção do respeito. E aí a gente que tá na igreja, né, não tô falando da minha, tô falando de todas, inclusive da minha, mas de todas, porque eu andei por várias igrejas aqui, gente. Como que a gente vê isso, né? A pessoa fala rápido demais, sem entender, lê na hora, de qualquer jeito, né? Escalado na hora. Oh, meu Pai eterno, tem misericórdia, né? Em resumo, João capítulo 6, versículo 44 a 51, nos convida a crer em Jesus, a aceitar o seu convite para a vida eterna e participar da Eucaristia, onde encontramos a fonte da vida eterna. Tá, gente? Se soubessem, né, que esse pão divino, né, está ali disposto para nós e nós não valorizamos. Quanta ingratidão, né? Quanta ingratidão. Preferimos encher a barriga, né, com porcarias, encher a mente com porcarias e nem vou falar mais, gente. Tá? Não vou falar mais não, porque já dá bem para entender o que eu quero dizer, né? A tristeza de Jesus Cristo, né? Que deve sentir. Isso é muito triste, né? Eu fui casada no civil, né? E 15 anos de casamento. E quando eu comecei a ler, né? 2 anos, assim, estudando aí. Comecei na igreja, né? Mas eu sou uma pessoa que busco sozinha sempre, com certeza. Já estudava a Bíblia já no kardecismo, a gente estuda sempre a Bíblia no kardecismo, mas muito mais o Novo Testamento. Mas quando vemos a Bíblia de outro modo de ver, como eu estou dizendo para vocês, né? Eu já havia dito para vocês. Ela se mostra de forma diferente. E a verdade vem, né? E a gente vê a importância, né? E vemos também que muitas pessoas estão dentro da igreja, não compreendem, né, por falta de vontade de estudar, de buscar, né, e não fazem os sacramentos, né. Eu fiz os sacramentos, tá, gente? E graças a nosso bom Deus, tivemos o padre Fiuza, ao qual sou fã, né, sou muito fã dele, né, disse que não tinha nenhum ídolo, mas sou fã dele sim. Claro que não como Jesus Cristo, mas ele foi quem fez o meu casamento religioso. Foi um dia abençoado, né? Quem estava lá no dia pode comprovar isso. Foi um dia lindo, foi um dia... E estava chovendo todos os dias, e no dia do meu casamento, gente, abriu um sol, gente, sem nuvem nenhuma. Eu fui lá tirar umas fotos na igreja. Vocês querem ver? Se vocês quiserem ver, façam assim aí nos comentários, né? Acho difícil alguém fazer isso. Sempre que eu peço alguém comentar alguma coisa e ninguém comenta nada. Sinal que não vem os vídeos até o final. Não tem interesse na palavra de Jesus, né? Mas eu não fico triste, não. O que importa é pelo menos um. Tá, minha gente? Então, no meu casamento, assim, ó. Eu sabia que no dia que eu recebesse a Eucaristia, eu ia me emocionar, né? Eu ia me emocionar. Claro que eu vou me emocionar. Eu amo Jesus Cristo. Receber o corpo dele. Que honra. Não tinha como, gente. Né? O sacramento que foi feito, minha gente, pelo Padre Fiuza, tocou no fundo da minha alma. Eu chorei demais. Minha madrinha estava lá, que fez... Que foi... porque eu comecei fazendo, né, mais velha, né, então a gente já faz desde o início a catequese junto. Minha gente, só para deixar claro, tá, a catequese que eu falei junto com o Crisma, tá, é a catequese de Crisma, tá, gente, que é uma preparação, tá, para a confirmação, tá. Como eu falei para vocês, são sacramentos, tá? Então, a preparação para o sacramento da confirmação. Eu vou até ler aqui essa parte, tá?
para deixar muito bem claro, tá, minha gente? Como eu falei para vocês, é a preparação para o sacramento da confirmação. O que é isso? Que é uma confirmação do batismo, tá? É uma sequência e um passo importante na caminhada cristã. É um momento em que se renova a promessa batismal, né? Então, gente, sempre vai ter esta confirmação para que você possa se renovar, para que você continue otimista, né? Para que você, como diz aqui a palavra, né? De hoje, principalmente ali no início, né? Que eu falei para vocês, né? O dinamismo, entusiasmo, né? Para que não se perca, né? Por isso que a pessoa que já está há muito tempo lá na igreja tem que procurar outros meios, né? Retiros, né? Se envolverem nas pastorais, né? Onde o Espírito Santo continue trabalhando, esse é o objetivo. É um momento em que se renova a promessa batismal e se fortalece a fé, minha gente, recebendo o Espírito Santo para viver como discípulo de Jesus, assim como lemos na palavra hoje, né? Então, é uma renovação da fé. Durante a catequese, os participantes refletem sobre sua fé, aprendem mais sobre o significado do batismo e da crisma e preparam-se para renovar as promessas batismais, né? E aí, em outro momento, falamos mais sobre esse tema, tá, gente? Então, só para deixar claro isso. Foi assim, eu tenho um apreço muito grande, né, por ela. E, nossa, foi perfeito, minha gente. Por isso que eu falo pra vocês, Deus é maravilhoso comigo. E o meu casamento, então, minha gente. As fotos que eu tirei, minha gente do céu. O que eu senti lá no dia. Eu senti os anjos do Senhor. Mas isso daí só vai entender quem é de Deus. Quem não é de Deus não entende e julga. Mas, paciência, minha gente, tá? Eu tô aqui como testemunha viva. Por isso que por ele, tudo por ele, vai ser sempre por ele, tá? Aqui eu sou só uma transmissora, eu sou só um vaso, né? Eu sou só alguém que ama Jesus. Alguém que ama Jesus, alguém que ama Maria, Arcanjo Miguel e todos os santos que deram a sua vida em favor de outros, né? Tudo por Jesus Cristo, né? Porque tudo que eles fizeram foi por Jesus Cristo, foram imitações de Jesus Cristo. A palavra é esta hoje, né? Espero que seja válida, que saia daqui algo bom, de proveito. E estaremos aqui novamente, tá? Shalom. Seja a paz, tá? Não apenas esteja com ela, seja ela, para seu irmão, para a sua vida. Amém. Até amanhã, minha gente.